Olá, olá você! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, ao Matoso Cast, um projeto novo que nós estamos iniciando e é um prazer ter você aqui. Se você não me conhece ainda, vou me apresentar muito brevemente. Sou filho amado de Deus, sou pai, sou empresário, sou empreendedor, sou casado e nessa jornada aí de pouco mais de 20 anos empreendendo, eu tenho o privilégio de hoje poder contribuir, poder somar, poder trazer experiências reais aqui para vocês. E muito mais do que projetos, muito mais do que ideias, eu quero ter esse tempo aqui com vocês nesse podcast para a gente trazer convidados brilhantes, para a gente falar de 4 pilares principais. E esses pilares que nós vamos tratar aqui, eu sempre quero trazer pessoas que têm autoridade, que realmente construíram negócios e que continuam fazendo a diferença na nação e continuam fazendo projetos grandiosos para transformar vidas. E sem delongas e começando, eu quero apresentar para vocês quais são esses 4 pilares que nós vamos tratar. Então nós vamos falar do principal pilar e que eu realmente acredito que ele vai drivar todo o resto, que é o pilar da mentalidade. Então nós vamos falar muito sobre mentalidade empreendedora, sobre uma mente aberta, uma mente que está disposta a expandir, a conhecer algo novo, mas também de uma mentalidade que pode usar aquilo que já lhe foi apresentado para potencializar resultados. Nosso segundo pilar, nós vamos falar sobre estratégias. Qualquer empreendedor, qualquer empresário precisa de estratégia e nós vamos falar muito sobre isso e sobre uma dor que eu costumo ver muito nos meus negócios, como conselheiro, como advisor, como sócio, como executivo, que é justamente a dificuldade do empreendedor, do empresário em definir planos estratégicos e delegar no tático e no operacional. Nosso terceiro pilar, nós vamos falar sobre processos. Nenhuma organização, nenhuma empresa vai se sustentar no longo prazo sem ter processos muito bem definidos. E o nosso 4º pilar, não menos importante, nós vamos falar sobre tecnologia. E 2024, nós estamos aqui no ano de 2024, como não usar tecnologia para alavancar, potencializar e acelerar seus negócios. Hoje eu conto com um amigo muito especial aqui hoje nesse nosso podcast, um empreendedor raiz, um cara que já está aí há décadas empreendendo. E eu vou deixar ele se apresentar com muito mais propriedade, mas é um prazer ter você aqui, meu amigo Marcos Marinho. Obrigado, privilégio ter você na mesa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos bater um papo aqui hoje, falando desses 4 pilares. Brunão, muito obrigado, Bruno Matoso, por fazer parte desse projeto, um projeto inovador. Começando aqui com esse nome, né, Brunão? Matoso Cast, meu amigo, meu irmão, de fé, né, e de vida, Bruno Matoso. Deixa eu me apresentar, sou Marcos Marinho, também sou pai, empresário, empreendedor aqui em São Paulo, da área de tecnologia. Eu sou esposo, casado há 23 anos, esse ano fiz 23 anos de casado. Amém. Sou da área de tecnologia, não só empreendo, mas estudante, né, do assunto, empreendendo na área de tecnologia. Também sou pastor, né, tenho um viés, né, aí de fé com o meu amigo Bruno Matoso. Estamos aqui, né, e seja bem-vindo, né, a esse podcast aqui. Estamos aqui para falar desses assuntos que o Bruno brilhantemente aqui já teceu, né? Mentalidade empreendedora, estratégia para poder empreender, processo e, sobretudo, tecnologia, que esse é o pilar aí que talvez eu consiga ajudar um pouco mais, falar com mais propriedade. Bruno, obrigado. Obrigado, o privilégio é meu amigo. Vamos começar pelo primeiro pilar e ele não está em primeiro à toa. Eu realmente acredito que você pode ter as ferramentas certas, você pode ter tecnologia certa, você pode ter os cursos certos, você pode ter visto os melhores vídeos no YouTube, ter feito as melhores mentorias, ter feito como você fez, acredito que Harvard, você fez uma especialização em Harvard recente, né? Eu acabei de me formar esse mês. Tive em julho agora lá no MIT, eu sou formado em MIT no transformação digital. Que legal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre tecnologia. Mas eu realmente acredito que se você não tiver a mentalidade correta para colocar tudo isso em prática, eu vejo muita gente muito bem capacitada, boa, com vários cursos superiores, mas não consegue empreender. E eu realmente acredito que esse gatilho ou até essa trava está na mentalidade. E eu queria começar te fazendo essa pergunta. O que significa ter uma mentalidade empreendedora para você? Bom, primeiro que você falou essa questão, né?
empreendedorismo, ele já começa com isso, é uma mentalidade. Empreendedorismo é um comportamento. Acredite, você que nos ouve hoje nesse podcast, tem muita gente que ele é empresário ou se tornou de alguma forma empresário, mas do ponto de vista de ser dono de um business ou herdou um negócio, muitas vezes da família, né? Mas ele não é necessariamente empreendedor. Né? Por quê? Porque empreendedor é muito mais do que ser necessariamente empresário, ser dono de um CNPJ ou estar num contrato social. Né? Tem muito mais a ver com comportamento, com mentalidade, ou seja, o empreendedor ele é alguém inquieto. Ele acorda pensando em empreender, ele dorme pensando em empreender, ele tem, sobretudo, uma inquietude. Né? Ele está o tempo inteiro pensando como eu posso fazer melhor o que eu já faço, como que eu posso fazer coisas novas, como que eu posso usar um empreendimento que eu já tenho para alavancar outros empreendimentos, ou seja, é uma mentalidade empreendedora, né? Um comportamento. Né? Ele pensa como empreendedor, tudo que ele olha do ponto de vista do empreendedor. Ele olha, às vezes, para um prédio, ele já pensa num business. Ele olha para o mercado, uma oportunidade de negócio, ele vê uma oportunidade de negócio. O empreendedor ele tem um olho clínico para negócios que quem não é, de fato, não tem uma mentalidade empreendedora, ele muitas vezes não consegue ter esse olho clínico para um business. Então, essa mentalidade, né, está muito associada ao comportamento. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou ser empreendedor. Não, isso não existe. É legal. Não existe, né? É algo que deixa alguém inquieto, enfim, durante nosso podcast que nós vamos falar de outros comportamentos que tem um empreendedor, uma mentalidade empreendedora. E além disso, né, Marcos, eu acredito que a gente tem que desmistificar algumas coisas que foram colocadas aí na internet sobre a diferença de empresário e empreendedor, né? Então, um empresário, você abre um CNPJ, você é um empresário. Isso mesmo. Mas você pode não ser um empresário empreendedor. E eu realmente acredito e assino embaixo. Eu acho que para você ser empreendedor, a mentalidade vai drivar você ser um empresário empreendedor ou você ser um empresário. Existe melhor ou pior? Não. Nós vemos aí muitos empresários de sucesso que não empreendem. Mas que eles delegaram empreendedorismo a alguém. Exatamente. E aí hoje tem um termo muito usado, né? Que você tem o CVO de uma empresa, que é a tradução literária, o Chief Visionary Officer, né? Que é a pessoa que normalmente dá a visão empreendedora do negócio. E ele coloca um empresário para executar o negócio. E eu gosto de falar isso para desmistificar, porque senão, às vezes você está aí escutando e fala assim, mas eu não tenho visão estratégica, eu realmente não me vejo como empreendedor, eu não tenho sonhos, visões, mas eu sou muito bom na execução. Ok, você é muito bom executivo e tem um lugar incrível para você em várias empresas para ganhar alguns milhões de dólares aí por ano, né? Sim. Não é isso? É isso. Comportamento, né? Recentemente nós tivemos perdemos nessa semana um ícone da nação brasileira chamada Silvio Santos. E eis alguém que soube, eu acho que no Silvio Santos, né, usar um exemplo recente, todo mundo que nos acompanha conheceu, em que soube identificar a mentalidade dele assim, falou assim, que ele era mestre e papa em fazer? Comunicação. O Silvio era um monstro no palco, né? Um monstro no bom sentido, né? Então, no palco ele era uma sumidade, né? Mas, e ele some, isso que você falou, né? Ele é um empreendedor da área de comunicação. Exatamente. Ou seja, ele fez o quê? Eu vou fazer aquilo que eu sou bom em fazer. Aí que você falou. Delegou aquilo que necessariamente ele era um empreendedor na área de comunicação, mas ele não queria saber como é que funciona, ou não precisa estar envolvido necessariamente, como é que funciona o bastidor de uma TV, de uma rádio, de todo um grupo de comunicação. Então, ele delegou isso e foi empreender naquilo que de fato ele sabia fazer e tinha mentalidade de fazer. Evidente que foi um empresário, mas porque, né, as empresas do grupo tal, mas ele foi empreendedor. E o empreendedor, tem uma coisa no empreendedor que não tem no empresário. O empreendedor, ele gera nos outros um estímulo. Ele gera nas pessoas que o veem como um empreendedor, como uma inspiração. Perfeito. Então, o empreendedor, ele inspira outras pessoas
a empreenderem. Por quê? Porque ele faz aquilo de uma forma, digamos assim, tão assídua, uma entrega tão grande naquilo que ele faz, que às vezes o empresário não inspira, mas pode inspirar. Mas o empreendedor, ele sempre inspira. É isso aí. O empreendedor, ele sempre inspira. Por quê? Porque a mentalidade dele acaba excedendo, né? Aquele negócio que de fato transcende, né? Alguém que é empresário, muitas vezes não consegue transcender o empresariado, mas o empreendedor, ele sempre transcende, né, essa mentalidade, e outras pessoas se inspiram nele. E falando um pouquinho, ele sempre vai fazer mais do que lhe é pedido, né? E o empreendedor, ele tem essa mentalidade de entregar até mais e muitas vezes de desbravar o caminho. O empreendedor tem essa capacidade de criar, de inovar e de abrir caminhos que muitas vezes parecem impossíveis. E a gente pode dar N exemplos de startups disruptivas, de negócios disruptivos que hoje parece óbvio, né? Você pegar o aplicativo, entrar dentro de um carro de um desconhecido para te levar do ponto A para o ponto B. Parece óbvio, mas ainda pagar por isso, né? Parece óbvio hoje, mas alguém um dia pensou nisso e viu nisso um business, né? Ainda sobre o pilar de mentalidade aqui, para a gente passar para os outros 3 pilares, Marcos, na sua carreira aí, nesses mais de 20 anos empreendendo, você acredita que a sua mentalidade ela também foi sendo expandida conforme você foi trilhando caminhos? Ou você olhando para trás hoje, e é muito fácil olhar para trás, Steve Jobs dizia isso, né? Você é capaz de conectar os pontos quando você olha para trás. Mas você olhando para trás hoje, você vê que a sua mentalidade ela sempre esteve expandida a empreender ou foi construída conforme você foi empreendendo? A nossa mentalidade ela vai expandindo todos os dias. Uau. Por quê? Eu tenho algo que eu carrego todos os dias dentro da mentalidade empreendedora. Na mentalidade empreendedora, na construção da sua mentalidade, é evidente que você tem uma mentalidade empreendedora. E essa mentalidade empreendedora, como tudo na vida, vem ganhando maturidade. Mentalidade empreendedora precisa de maturidade. Boa, e a maturidade nós ganhamos com o tempo. Maturidade nós ganhamos com o aprendizado. Maturidade nós ganhamos que, empreendi nisso, apostei nesse caminho, vi que não estava dando certo, mudei a rota rapidamente. Então, assim, a mentalidade, por isso que é um comportamento. Comportamento não muda? Comportamento muda. Conforme você está, no momento que você está. Comportamento muda. Nós estamos aqui, tá calor, nós ligamos o ar, ficou frio, você põe uma blusa. Ou seja, você vai sempre se adaptando ao ambiente, né, e à rota. E eu tenho uma máxima de vida que eu sempre carrego comigo, que é tudo que eu aprendi e tudo que me trouxe até aqui não vai me levar para o futuro. Perfeito. Ou seja, tudo que nós aprendemos e tudo que eu aprendi, tudo que nós construímos até o dia de hoje, nos trouxeram até hoje. Mas o que vai nos levar no futuro é a constante maturidade da mentalidade empreendedora. Uau. Ou seja, tudo que eu construí no passado só serviu para me trazer até aqui. Perfeito. Não vai me levar para o futuro. O que vai me levar para o futuro é sempre a mentalidade empreendedora de que eu tenho que aprender novas aptidões, novos comportamentos, né? Eu sou adepto daquela metodologia, americano tem muito disso, né? Uhum. Sobretudo do Vale do Silício. Uhum. Lifelong learning. Uhum. Ou seja, eu sou alguém que tem que aprender a vida inteira. Isso é importante. Por quê? Porque o que eu aprendo, conhecimento, ele fica velho. Uhum. Coisas que nós aprendemos, a pandemia mostrou isso. Nós aprendemos muita coisa no passado, tivemos que desaprender e reaprender para o novo ciclo que a humanidade começou depois da pandemia. Então, mentalidade está muito relacionada a isso. Está em constante transformação. E ainda, Marcos, você falou aí, e eu acho que uma das coisas que ficou óbvio de perceber é que você foi aberto a mudanças, né? Então, uma mentalidade empreendedora, ela tem que estar disposta a mudar, né? Tem que estar disposta a mudar, por quê? Porque nós vamos falar disso mais para frente em processo, né? Tudo, sobretudo em negócios. No negócio, a única coisa que não muda é a mudança. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, no empreendedorismo, a única coisa que não muda é a mudança. Entendeu? Isso. É incrível, assim, mas assim, ó, quando você é empreendedor, o que você tem que é certo e que vai mudar. Que vai mudar. Que vai mudar. Então, assim, a mudança... Se acostume com a mudança. Acostume-se com a mudança, né? Se acostume
com a mudança. Então, o empreendedorismo, a única coisa que não muda é a mudança. Boa. Por quê? Porque o mercado muda. Se o mercado muda, você tem que mudar. As pessoas mudam. Se as pessoas mudam, você tem que mudar. A necessidade de mercado muda. Se a necessidade de mercado E muda, muda você muito tem que mais mudar. rápido hoje em dia, né? Muito mais rápido. O que mudava há 60 anos atrás, hoje gasta 6 meses. Vamos você falar já disso mudou. em estratégia, né? Isso. Quando se monta estratégia. Vamos, senão a gente não sai do nosso primeiro pilar aqui. Mentalidade tem assunto para 1 hora só aqui, tranquilamente. Mas para a gente fechar o primeiro pilar de mentalidade empreendedora, Marcos, dica prática para desenvolver uma mentalidade resiliente, inovadora e para expandir essa mentalidade. Bom, eu acho que uma dica aqui é tá sempre escutando o mercado e a necessidade do mercado. Porque nós temos, às vezes o empreendedor ele tem uma ideia fixa de desenvolver alguma coisa ou de empreender alguma coisa. E aí eu quero fazer aquilo porque eu acho que aquilo é o melhor. Né? Eu acho que aquilo é um problema de mercado, eu acho que aquilo é um problema da sociedade, eu acho que aquilo é um problema que existe em algum lugar. Então, eu tenho que ter certeza se de fato aquilo é um problema. Perfeito. Aquilo é um problema para mim, aquilo é um problema para A, para B, ou de fato aquilo é um problema que existe no mercado e aquilo ali vai se transformar e aí eu trago uma solução. Então, eu acho que uma estratégia é sempre estar olhando à minha volta, sempre estar olhando para o mercado e enxergar se aquilo ali é de fato um problema, né? Para criar uma solução. Porque as pessoas tentam muito assim, eu quero criar um serviço, eu quero criar... Agora no mundo digital, então, todo mundo quer criar produto para o digital, todo mundo quer criar serviço para o digital, e ele fala, existe um problema no mercado assim, eu vou criar uma solução. E às vezes aquilo não é um problema para o mercado, mas ele acha que é um problema. Né? Então assim, nós temos que, o criador do Waze, ele diz isso, eu me apaixonei pelo problema. Quem se apaixona pelo problema... ele encontra uma solução. Uau. Porque tem muita gente procurando solução ou criar solução, produto, serviço no mercado, sem que o mercado não tenha esse problema. Não tem essa dor, Não né? tem essa E não dor. vai ter comprador para isso. Não vai ter comprador. Uau, para fechar aqui nosso pilar de mentalidade, enquanto você foi falando, me veio um livro para eu deixar uma dica de livro para você. Você falou sobre uma mentalidade de crescimento e uma mentalidade fixa, né? Tem um livro que chama Mindset, que trata isso de uma forma muito usual, sabe? Bem didática, da Carol Dweck. Mindset, a nova psicologia do sucesso. Então, Comece dica de pelo livro. porquê também. Você já Esse é incrível. Para mim, assim, o Comece pelo Porquê é o meu livro. Eu te falo que é o meu livro há mais de 10 anos, cara. Assim, é o livro que mudou muita chave da minha vida. Porque é a motivação. Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Esse motivação. livro mudou minha vida. Por que eu vou fazer isso? Né? Esse livro mudou minha vida, galera. De verdade mesmo. Comece pelo porquê e continua mudando, tá? E eu falo muito sobre ele. E a gente pode falar aqui um pouquinho sobre esse livro também no nosso segundo pilar. Vamos falar um pouquinho de estratégia? Vamos. Estratégia. Eu sou um cara de consultoria. Então, assim, nos últimos 20 anos, no nosso ecossistema de consultoria, são mais de 400 projetos desenvolvidos. E aí você vai ver diversos métodos de montar estratégia de empresa. Balance Scorecard, estratégia 5-year plan, estratégia de 5 anos, etc, etc. Eu tive que, como a gente estava falando no pilar anterior, desaprender. E eu tive que inovar para entender o que é estratégia nos dias de hoje. O que é uma estratégia de startup, sendo que o que você planejou hoje e amanhã vai possivelmente mudar? E vamos falar sobre isso. Como que você desenha um plano estratégico em seu negócio para te dar um caminho, uma visão? Porque se você tem um porquê claro, e aí pegando o gancho do livro, começa pelo porquê, o como, ele relativamente vai ser descoberto na caminhada. Mas as pessoas às vezes ficam presas e resistentes à mudança em um plano estratégico de 5 anos, sendo que o mercado mudou no primeiro ano. Como é que eu consigo fazer um plano estratégico com essa adaptabilidade num mundo VUCA, né? Que é um mundo volátil que muda o tempo todo aí. Você pensa o seguinte, as empresas tinham geralmente as empresas fazem um plano estratégico para 5 anos. Perfeito. Né? O famoso 5-year plan, né? O 5-year plan. Aí você pensa o seguinte, quem tinha, as empresas tinham, inclusive nós, na empresa, tinha um plano para 5 anos. Aí em 2020 chega a pandemia. O que você faz? Continua a execução do seu plano de 5 anos com uma pandemia? E tiveram várias empresas que continuaram. E teve muita empresa que continuou, teimou, o mundo estava mudando e ela continuou insistindo em seguir aquilo que estava no plano estratégico.
Hoje o plano estratégico, primeiro, que dificilmente alguém vai conseguir montar um plano estratégico para 5 anos e executá-lo. Porque em 5 anos, já falamos disso aqui, né? Uma certeza que nós temos é que tudo nos próximos 5 anos vai mudar. Eu tenho uma palestra que eu faço para empreendedores, e nessa palestra eu falo muito disso. Nos últimos... hoje, as profissões mais procuradas no dia de hoje, né? 2024. Né? Vamos pegar aí. As profissões mais procuradas, né? Os profissionais mais procurados na atualidade são profissões que não existiam há 6, 7 anos atrás. Imagina. Ou seja, há 6, 7 anos atrás não existiam profissões que existem hoje. E assusta. Você tem filho pequeno, né? Eu também tenho uma de 15 anos. Nos próximos 10 anos vão surgir profissões que não existem hoje. Então, como é que você monta um plano estratégico para 5 anos, por exemplo, uma empresa de cargos e salários ou de carreira, com profissões que ela sequer sabe que vão existir? Então, quando nós falamos em plano as empresas podem fazer plano de 5 anos? Podem. Mas assim, ele vai servir como um norte, mas assim... Como um farol, Um farol. Nós temos que sair do ponto A para o ponto B. Quais os pontos intermediários que nós vamos passar? Pensamos que sejam esses, mas todos os dias você vai ter que olhar na bússola e corrigir a rota. Olhar na bússola e corrigir a rota. Então, assim, planejamento para 5 anos é um planejamento, assim, só para ficar no quadro bonito da empresa, para o board ver. Mas, assim, os planejamentos, eles devem existir. Não existe nenhum business sem planejamento nenhum. Você fala, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Não. Planejamento serve para te dar um norte assim, ó. Eu tenho ideia do que eu vou fazer amanhã. Está no meu planejamento, no meu roteiro fazer isto amanhã. Porém, se amanhã isso daqui não precisar ser feito, eu tiver que fazer outra coisa, eu estou ágil o suficiente para fazer outra coisa. Então, a empresa tem, né, muitas vezes no plano de negócio dela, ó, meu plano de marketing para os próximos 5 anos é esse. Ok. Ela fez um plano de marketing. Só que as ferramentas que ela vai usar para usar esse plano de marketing vão mudar. Perfeito. Né? Vão mudar. Pode ser que surjam outras ferramentas no marketing digital. Quem ia falar de inteligência artificial com chatbot automatizado no WhatsApp há 5 anos atrás? Então, o que você falou, hoje o planejamento estratégico ele deve ser feito, mas assim, não podemos gastar muita energia, muito dinheiro, muita coisa no planejamento. Nós temos que ter um planejamento mínimo e falar assim, ó, eu vou para o ponto A para o ponto B. Só que eu estou pronto para chegar do ponto A para o ponto B, eu criei um caminho. Ó, eu vou fazer esse caminho, mas se no meio do caminho tiver trânsito, você muda. Se no meio do caminho tiver ponte quebrada, você tem que mudar. Se no meio do caminho tiver enchente, você tem que mudar. Se no meio do caminho tiver, manifestação, você tem... Ou seja, tudo que tiver no meio do caminho tem mudança de legislação, no meio do caminho tem eleição, no meio do caminho tem tanta coisa que, de fato, por exemplo, pode afetar o seu negócio. Perfeito. E sobre adaptabilidade, eu queria trazer um case real e depois eu vou puxar para você trazer um case também, um famoso ponto de inflexão na sua vida que você teve que ajustar a rota. Mas, por exemplo, quando eu fundei minha primeira startup lá em 2017, novembro de 2017, que a gente teve a ideia e mais precisamente em abril de 2018 a gente começa o projeto da minha startup de agronegócio. Olha para você ver, em 2018, hein? Foi ontem. Nós utilizávamos 100% das pesquisas, dos relacionamentos com o produtor rural, um sistema de telefone. A gente ligava aos produtores. Quando eu olho para isso hoje, cara, quem que vai atender um telefone de um número desconhecido para te fazer uma pesquisa por telefone? Então olha como em 5 ou 6 anos mudou completamente a ferramenta e a tecnologia para fazer a mesma coisa. Se você não tem essa adaptabilidade para chegar no resultado que você quer, que é a visão, o famoso porquê. Quem tem um porquê claro, quem tem um porquê definido, não se preocupa muito com o como. Ele vai chegar lá. O como ele vai adaptando conforme mercado, tecnologia, processos, estratégias vão mudando. E a pandemia veio, né? A gente não tem como não falar da pandemia. Porque em 2020 muda tudo. E foi um case muito prático para mim, sabe? Porque as empresas de agronegócio começaram a me abordar e falaram assim, cara, o produtor rural agora fechou, não tem mais revenda para ele comprar os insumos, ele não recebe ninguém na fazenda dele e nós não conseguimos agora ter relacionamento com ele. E você tem um aplicativo que está conectado com milhares de produtores rurais e você consegue falar com ele de forma digital. Um exemplo claro também que
explodiu na pandemia do Flávio Augusto, da escola de inglês, quando ele foi pro digital. E ele, no livro dele também, fica a dica aí para vocês lerem, ele fala muito sobre os pontos de inflexões na vida dele. Então, como conselho aqui para a gente fechar o nosso pilar de estratégia, Marcos, eu queria que você trouxesse para a gente recomendação para empreendedores no mundo de hoje para definir esses planos estratégicos, mas acima de tudo, como nosso primeiro pilar, nós falamos de mentalidade, como ter essa mentalidade adaptável a um plano que você definiu e de repente você se vê assim, caramba, parece que tudo que eu defini no meu plano, eu vou ter que jogar fora e começar de novo. Como ter essa resiliência? Você tem que se apegar mais à sua estratégia. Você tem que se pegar, eu digo estratégia do ponto de vista assim, você fez um planejamento. Você não pode estar preso ao planejamento mais do que a sua mentalidade empreendedora. Porque legal. se você se agarrar ao planejamento, você pode afundar com ele na mão. Muito bom. Você pode afundar com ele. Ou seja, você fez um planejamento. Mas assim, o planejamento, ele tem que ser assim, ó. Isso aqui, eu tenho que fazer isso. O como você vai fazer isso, você vai mudar ao longo do tempo, né? Então, nós temos N exemplos, né? De projetos lá na empresa, posso até falar de alguns em que nós ajudamos os nossos clientes e a nossa empresa a mudar a trajetória. Mas um exemplo, você falou do MIT, né? Um exemplo clássico, né? As 3 maiores universidades dos Estados Unidos, MIT, Harvard e Stanford, são universidades extremamente, digamos assim, conservadoras. Sim. São extremamente conservadoras. Sim. E que tinham um método, um sistema de ensino que era, sobretudo, presencial. Harvard, MIT e Stanford, não para eles, esse mundo do digital de ensinamento à distância não era uma realidade. Por quê? Porque o mundo inteiro almejava ir lá para os Estados Unidos, quer seja na Califórnia, quer seja lá em Boston, no MIT, para estudar lá. Então ela tinha todo um ecossistema montado. Tem toda uma atmosfera do campus, todo um ecossistema para o estudante estar lá. Então ele estudava lá, ele almoçava lá, ele tinha que gastar dinheiro para morar lá, ele tinha que gastar, ou seja, café da manhã, almoço e janta, ou seja, alimentação. A vida lá. A vida definitivamente. Lá. O estudante tinha que comprar um carro lá, e tinha que alugar um apartamento lá. Então as aulas eram lá. Então todo um ecossistema para o estudante estar lá. Veio a pandemia, fechou, não pode mais ninguém estar lá. Eles conseguiram fazer de forma, né? Até rápido, né? Até rápido. Se o estudante não pode estar aqui, Stanford, Harvard, MIT vai ter que estar onde o estudante está. E de uma forma até muito rápida, muito ágil, eles pegaram boa parte, eu fui objeto dessa decisão deles, pegaram os cursos deles e transformaram em cursos digitais e ensino à distância. Ou seja, uma instituição de ensino, qual que é a mentalidade dela? Não é ensinar? Agora, você ensina dentro de uma sala de aula ou você ensina nos meios em que o aluno está disposto a aprender? Essa adaptabilidade, né? Qual que é o que você entrega? O que essas grandes universidades entregavam à sociedade? Formação. Só que era uma formação no modelo presencial dentro de uma sala com o professor. Se isso não é mais possível de fazer, ela tem que continuar entregando formação e desenvolvimento humano da forma que foi possível fazê-lo, que foi através do digital. Então, assim, nós temos que ter isso, né? A mentalidade empreendedora, a estratégia, ela tem que ser uma estratégia que te permite mudar todo o tempo, né? Alvin Toffler, ele é um escritor, enfim, um cara do mercado, você pode ler sobre Alvin Toffler. Certo. Ele sabe o que ele diz? Ele tem uma frase que é fantástica. Ele diz assim, ó, o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe nem ler nem escrever. O analfabeto do século XXI é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Uau! Então ele falou assim, ó, o reaprendizado... Desaprender. É aprender, desaprender e reaprender. Essa eu tô anotando aqui. Então, assim, é uma estratégia que as organizações, né, os empreendedores têm que ter. Olha, eu aprendi a fazer de um jeito, mas nada impede que eu tenha que desaprender e reaprender a fazer de outro jeito. Lançamento de produto. Lembra quando era lançamento de produto há 10 anos atrás? A campanha de um lançamento de um produto
Cara, era algo que levava um ano inteiro para desenvolver um produto. Uma empresa, né, sei lá, Coca-Cola, qualquer uma, Unilever, a Procter & Gamble, lançar um produto, levava um ano, Bruno, projetando o produto, toda a parte de marketing, desenvolvimento de produto, tudo tinha comunicar o produto, botar o produto e vender o produto. Hoje você desenvolve o produto, lança o produto em um mês. Não estamos nem falando ainda do quarto pilar que vai chegar sobre tecnologia, né? Enfim, então... Como você desenvolve hoje com inteligência artificial aí, né? A estratégia hoje, a principal estratégia para um empreendedor é saber usar as ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado para poder desenvolver o seu plano de negócio. Boa. Acho que a gente fecha o nosso segundo pilar aqui de estratégia, e isso não estava combinado antes não, mas também vamos deixar uma dica de um livro aqui do nosso segundo pilar, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Esse livro mudou minha vida. Vamos falar de processos? Vamos. Não coincidentemente, como eu falei no começo do nosso podcast, e essa ordem não é aleatória, tá? Então, mindset, né, mentalidade, estratégia e agora a gente precisa de processos. Exatamente. Porque com a mentalidade empreendedora, eu tenho estratégias que vão suportar essa mentalidade e agora os processos para descer para o nível tático e operacional para fazer com que essa estratégia, essa visão que a gente acabou de falar, seja executada. Bora falar de processos e aqui a gente tem um monte de metodologia, né, Marcos? Assim, a gente pode falar de Kanban, de Sprint, de método ágil, um monte de jeito. Você tem Agile, você tem, só você falou Agile, você tem usar as famosas Sprints. Hoje os frameworks que nós chamamos, os frameworks de mercado são vários, né? E cada um se adapta a uma indústria, a um tipo de organização, a um tipo de empreendimento. Às vezes a própria empresa, né, ela tem uma cultura que é mais adaptável para um framework. Né? Então, importante... Uma linha de montagem, né? Como, por exemplo, o Toyotismo lá, né? Que veio a linha de montagem, que revolucionou. Mas você vê como o processo é importante. Hoje os processos das organizações foram totalmente transformados, sobretudo pela tecnologia e pelo mercado. Mas o processo é algo tão importante que o Fordismo... Né, você vai para o Taylorismo, as escolas clássicas de administração falavam em quê? Em processo. Seguem o processo. Em processo, né? Eu tive uma professora na universidade, ela... Confesso que não sei se ela está viva hoje. Né? Ela era professora de administração, mestre, e ela mostrava assim, que administração, processos, cara, ela começou a mostrar, ela era mestre em administração, ela era PhD, ela era fora de série. Inclusive, ela foi autora de um dicionário de administração, pra você ter uma ideia. Ela era fera. Incrível. Cara, e ela mostrava, uma vez ela deu uma aula, ela foi mostrar administração, né, no êxodo bíblico. Ela falou assim, o êxodo bíblico, né, que Moisés usou, tal, aquela história toda bíblica, ela falou assim, Moisés usou conceitos de administração e de processo ali que nós usamos até hoje. E como é que ele lidera... Ele montou hierarquia. Ele montou processo hierárquico. Né? Então, você vê que processos são tão importantes que, se você for estudar um pouco a história dos egípcios, como é que os caras construíram aquelas pirâmides sem ter na época a tecnologia que nós temos hoje? Com processo. Com processo. Processos, Uau, né? então você está dizendo aqui, a gente tem a mentalidade empreendedora, a estratégia definida do porquê e para onde que eu estou indo, mas o que faz isso ser executado de forma eficiente para chegar no resultado são os processos. São os processos. Então eu posso ter a mente certa, a estratégia definida e não chegar em lugar nenhum. Se você não tiver o processo que vai executar aquilo que você teve como ali uma visão, né, empreendedora. Eu quero empreender nisso, eu quero montar esse negócio, esse business, né? Então você sabe o que você quer, o como fazer isso é o processo. É o processo. As empresas precisam de processos, né? A empresa quer lançar um produto, a pessoa pode ter uma ideia de um produto inovador, né? Foi assim com o Uber. O Uber foi uma ideia inovadora quando o cara criou o Uber. Mas assim, tá, a ideia... caso clássico aqui, claro. Uma frase clássica que eles usam muito no Silicon Valley, né? Hoje, a região do mundo mais inovadora. Eles falam assim, quando você vai levar uma ideia, eles têm aqueles Mirap, aqueles ecossistemas de startup, quando você vai levar uma ideia lá numa startup e uma banca vai analisar, o cara pode levar a melhor ideia do mundo. Sabe o que eles falam? Falam assim, ó, ideia todo mundo tem. É isso aí. Aí eles falam assim, ó, entre a ideia
e a execução, existe uma distância enorme. Então ele fala assim, então pegue a sua ideia, coloque dentro de um processo para executá-la. Uau. Se você conseguir pegar a sua ideia e executá-la através de um processo, então a sua ideia ela é boa. E eles dizem que é o processo, que é isso que distingue quem é criativo e inovador. Falou, ó, criativo, tem muita gente que é criativo. Mas por que ela não consegue se tornar inovador? Porque ela não consegue pegar essa criatividade, colocar dentro de um processo de execução para tornar aquilo realidade. Né? Então, o que torna a ideia em realidade? Processo. Se uma empresa, por exemplo, ela tem uma ideia de lançar um produto, ela tem que ter um processo para lançar esse produto. Se ela não trabalhar, olha, como é que nós vamos vender esse produto? Então, tem que trabalhar a parte jurídica desse produto, o legal desse produto, como é que o mercado vai comercializar, quais os impostos envolvidos, né? Eu tenho a concessão para vender esse produto, eu posso vender esse produto? Então, tem um processo, muitas vezes, legal de um produto. Você tem, como é que eu vou vender? Qual a estratégia de marketing para vender? O marketing é um processo, né? Como é que eu vou faturar esse produto? Então, tem a parte de billing do produto. Como é que eu vou vender esse produto? Tem a parte de venda de um produto. Então, Perfeito. assim, a organização, uma empresa, ela é formada de processos, né? Definição clássica aí, né? O que é uma empresa? Né? Ela é um conjunto de processos que trabalham de forma, né, digamos assim, unificada, sinérgica, equalizada, para que a atividade fim daquela empresa possa, de fato, ser entregue à sociedade. Boa, meu amigo. Tô aqui, enquanto você vai falando aí, eu tô Vocês tendo estão falando demais, muito rápido, tá dando para entender, né, pessoal? Tô dando uns insights aqui baixando uns downloads aqui e um livro que esse livro é um pouco mais robusto, galera, mas eu quero recomendar para vocês que é Startup, Manual do Empreendedor, do Steve Blank. Esse livro é incrível porque ele vai falar sobre alguns processos que vão funcionar em startup, porque a gente acabou de falar sobre um mundo ágil, onde você tem que ter processos que vão ser adaptáveis a uma mudança que pode acontecer todos os dias, para que aquela mentalidade empreendedora sua, de uma visão que você teve, seja executada. Incrível. Marcos. Existe um livro, se a gente puder indicar aqui. Claro. A gente não combinou isso não, mas a gente fica lendo livro, então vamos indicar, né? Ele chama Criatividade S.A. Uau. Né? Esse eu nunca li não, hein? Criatividade S.A. Cara, esse livro vai contar a história do Criatividade S.A. Ed Catmull, né? Enfim, é um cara que conta a história de como ele criou a Pixar da Disney. Cara, é assim, algo... É mesmo? Algo... Chama Criatividade S.A., né? Enfim, ele foi o cientista, né, da computação gráfica, presidente da Pixar e da Walt Disney, assim. O cara, assim, a forma, né, porque às vezes a gente pensa assim, né, processo e tal. Ele tinha processo. Ed Catmull. Ed Catmull. Ele vai mostrar nesse livro, cara, que assim, embora as organizações tenham ter processo, cara, ele inovou no sentido de que não existe processo que não deva mudar. Cara, ele mudou até a forma das pessoas fazerem, por exemplo, reunião dentro da Pixar. Existia uma metodologia de fazer reunião dentro da Pixar, né? E aí todo mundo sentava, existiam umas salas de reunião. Só para você ter uma ideia que o cara foi assim, inovador no sentido... Então, alguém entrava na sala para fazer... Ele fazia reunião com a equipe dele, com todo o time, né? Então, as cadeiras estavam todas marcadas. Então, aqui, centro-presidente, o vice-presidente, o diretor, criatividade, pessoal de... Então, às vezes, sentava numa sala, 20 pessoas, com todos os lugares marcados, né? Aí ele chegava e falou assim, pô, a gente não tem criatividade nem para reunião. Como que nós vamos criar um produto? Nem para fazer o básico. Ele falou assim, ó, eu sou o presidente, se vocês me colocar na ponta da mesa, cara, eu vou, no subconsciente... Eu vou deixar todo mundo tímido porque eu estou ali. Falou, não, eu quero sentar em qualquer lugar. Ninguém tem lugar marcado. E eu posso sentar do lado do cara que é o cara da mídia, assim, que vai cuidar. Não tem problema nenhum. Falou assim, nós não podemos ter processos tão mecanizados e engessados que inibam a nossa criatividade. O processo ele não pode inibir a criatividade. Boa. A criatividade está acima do processo. Boa. Os processos eles devem existir, mas os processos eles têm que ser fluidos, né? Os processos eles têm que acontecer naturalmente e os processos têm que ser
montados de uma forma que eles podem mudar a qualquer momento. Perfeito. Né? Ou seja, aprender, desaprender e reaprender. Isso aí. Esse ciclo aqui eu anotei. Só vou levar para mim. By Marcos Marinho. Pode levar. Marcos, vamos falar do nosso quarto e último pilar aqui que a gente desenhou. E só recapitulando, mentalidade empreendedora, estratégia para empreender, processos para executar. E agora, não tem como não falar em 2024 sobre tecnologia, né? Então, se eu tenho mentalidade empreendedora, visão estratégica, sei o meu porquê, estou atrelado a uma estratégia bem definida, adaptável a mudanças, certo? Uhum. Desenhei os processos utilizando N metodologias que existem, mas sabendo que eu tenho uma estratégia em cima me suportando com uma mentalidade que vai ser resiliente a essas mudanças que certamente vão acontecer. Como que eu uso tecnologia para escalar isso, para potencializar? E a gente sabe, a cada 2 anos, possivelmente vai mudar tudo. Tudo. Né? Tudo. Então, como que eu uso a tecnologia de hoje para melhorar ou para performar em cima desses 3 outros pilares que nós já falamos aqui hoje? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que se nós olhássemos para o mercado, para as empresas, vou olhar aqui, eu tenho 46 anos e tenho 30 anos dentro da área de tecnologia. Eu comecei a trabalhar como estagiário na área de tecnologia com 16 anos. Comecei com 16 anos a fazer colégio técnico de processamento de dados. O que era a tecnologia 30 anos atrás? Era a tecnologia que eu ligava o computador 1386 com um disquete de 5/4, carregava o sistema operacional e ali começávamos a fazer os primeiros programas, linhas de código, né? Enfim, então, há 30 anos atrás, Uau. há 20 anos atrás, e eu quero dizer que talvez há 15 anos atrás, a tecnologia era considerada como uma das ferramentas para a empresa, né, poder operar. Então, há 15 anos atrás, temos que colocar sistema, temos que colocar o sistema de faturamento, as empresas tinham que colocar o ERP, né? Então, temos que colocar o ERP, né, que é um sistema corporativo para controlar lá a contabilidade, o estoque, o faturamento, a contabilidade, contas a pagar, o RH, a tesouraria, contas a pagar. Temos que ter o sistema para fazer isso daí. E ok, aí depois chega o boom da internet, temos que ter e-mail para nos comunicar com os clientes. Agora não vai ser mais fax. Eu peguei o tempo de fax, mandei muito fax, cara. Alguém sabe o que é fax aí? Mandei muito fax. O cliente pedia cotação, a gente fazia... E a internet de escada? A internet de escada lá. Então, assim, o cliente pedia um orçamento, nós íamos lá na empresa que eu trabalhava, estava em indústria têxtil, fazia o orçamento na máquina de escrever na época e depois passava o fax. Aí depois nós melhoramos, aí fazíamos o orçamento, né, já no computador, lá no Word, ou nas primeiras versões que surgiram dos editores de texto, imprimíamos, falava assim, uau, que avanço, não tem a mais. Você não tá tão velho assim, Marcos? Tô, 46 anos. Um mundo que evoluiu rápido demais. Né? Enfim. E aí nós passávamos fax, né? Aí depois, não precisa poder mais fax, agora chegou um negócio chamado internet, e agora a gente tem a linha de escada e surgiu o e-mail. Então, nós vamos passar para o cliente o e-mail. E aquilo veio surgindo. Como se adaptar isso, né? Vamos se adaptar, fomos nos adaptando. Onde eu quero chegar aqui, há 15 anos, 20 anos atrás, a tecnologia era uma das ferramentas para um empreendimento, uma empresa operar. Hoje ela é a principal. Perfeito? Perfeito. Hoje ela é a principal. Ou seja, sem tecnologia, você pode afirmar que um business não subsiste. Não vai. Seja ele qual for. Mas eu tô aqui no meio do campo aqui, Matheus, eu planto soja aqui, eu não preciso de tecnologia. Lá no Vale do Silício, eu fiz uma imersão lá e conheci algumas startups. E acredite, uma das startups que eles mostraram lá, que foi investida por um fundo americano, se tornou hoje uma das maiores empresas do mundo agro na África. Uau! O cara estava, no interior da África, e de lá de uma fazenda com um celular na mão, né? O empreendedor lá, o empresário poderia comprar insumos agrícolas de qualquer lugar do mundo com o celular na mão. No meio da África. No meio do mato, no meio da África, lá numa cidade, ou seja, tecnologia. Né? E se ele não comprasse esses insumos, se ele não usasse a tecnologia para controlar o processo, por exemplo, de produção agrícola dele, o mercado não compra dele.
Porque o mercado quer saber de onde você comprou os seus insumos, como é que está o seu controle, por exemplo, de pragas, quais remédios você usou na sua plantação, né? Qual o selo de qualidade que você usa. Ou seja, o cara não consegue vender uma alface se o processo produtivo dele não usar tecnologia. Ou se consegue ainda, já vai deixar de existir. Vai deixar né? de existir. Né? Ou seja, não importa qual o segmento. Hoje a tecnologia, eu costumo dizer que hoje a prateleira de produtos de todas as organizações. Pode ser de você que nos ouve hoje, que é uma empreendedora. Eu faço brigadeiro para vender. Ok, eu faço bolo, eu tenho uma confeitaria. Eu não preciso de internet. Hoje a sua prateleira é digital. Se os seus doces, se a sua confeitaria não tiver exposta de forma digital, você está perdendo mercado porque alguém está tomando alguém está vendendo. Alguém está vendendo no seu lugar. Então a tecnologia hoje é o príncipe, assim, hoje ela é fundamental para qualquer tipo de business. E fechando aqui nosso último pilar de tecnologia, eu quero tomar 5 minutinhos finais aqui também como responsabilidade, né, aqui no podcast, para desmistificar algumas coisas também que eu acho que é importante. Sim. Porque uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje é de fazer filtro de conteúdo, né? Você entra no YouTube aí, você assiste alguma coisa e qual é a veracidade ou a autoridade, né, de quem está falando. E aí você vai ver inteligência artificial, ChatGPT, e as pessoas ficam mais com medo do tudo que tem sido dito, vai acabar com os empregos, e agora eu não sei, do que realmente olhar para isso como uma potencialização de algo que é inevitável. Mas eu costumo falar, Marcos, eu quero pegar seu ponto de vista aqui para a gente fechar esse ponto, que o básico bem feito, ele tem seu lugar, ele vai ter em qualquer lugar do mundo e em qualquer empresa. Sim. Então, às vezes, a pessoa fica assim, fazendo um curso de inteligência artificial para tentar resolver um problema que o cliente não está comprando de venda, sendo que o negócio dele era simplesmente ter uma gestão no celular dele do aniversário do cliente, ligar para ele no dia do aniversário, ou saber no celular dele mesmo qual foi a última data de compra que ele comprou, como exemplo, aí o bolo. E o cara comprou um bolo de aniversário para a esposa dele e ele não sabe que ano que vem a esposa dele vai fazer aniversário no mesmo dia, certo? E ele não consegue ter essa previsibilidade tão simples. Para isso não precisa de inteligência artificial, né? Então, eu costumo falar que, para desmistificar um pouco isso, se você usar a tecnologia para potencializar e escalar algo que já funciona no offline. É isso aí. Então, vamos lá, mentalidade empreendedora, estratégia, processo, certo? Se esse processo funciona num caderno, você... É para exponencializar. A tecnologia é para exponencializar. Não é isso? A tecnologia é para ela não é para resolver o problema. Não, ela é para exponencializar. Boa. Alguém pode, né? Aqui tem um business, tem um negócio. Vou pegar um exemplo aqui, né? Alguém aqui pode ter uma fábrica de copo, né? Então, eu posso ter uma fábrica de copo aqui, pequenininha, aqui no galpão aqui atrás do estúdio, ou seja, no meu bairro. E eu vendo copo no meu bairro. Ou seja, eu tenho uma fábrica de copo e eu vendo copo no meu bairro. Os meus clientes são do bairro, é o mercado do bairro, relógio de presente do bairro, mas a minha fábrica de copo já existe e já roda. Para que serve a tecnologia? Para vender copo para o Brasil inteiro, por exemplo. Para o mundo inteiro. Eu posso exportar copo. O copo que eu vou exportar, eu preciso criar um produto novo, um processo novo, aquilo que eu já tenho? Não. Eu vou plugar processos que já estão prontos. Já existe processo de logística internacional. Então, eu só preciso pegar um processo de logística internacional e plugar no meu business. Já está resolvido. Já existe. Nós temos uma empresa de logística hoje, para não dar nome de nenhuma, mas assim, se eles pagar aqui o merchan, a gente faz propaganda. Que entrega em todos os CEPs do Brasil. Ou seja, a logística para entregar copo em qualquer CEP do Brasil já está resolvida. Eu preciso reinventar isso? Não. A logística está pronta. O que eu preciso? Usar a tecnologia, usar a internet para vender, né? Usar a internet para mostrar os meus produtos e tornar conhecido. Hoje você consegue, através de internet, você sabe disso, marketing digital, as redes sociais, as plataformas digitais, você consegue fazer propaganda do seu produto, do seu copo, num CEP específico, se você quiser. Se você quiser que só um público de uma certa idade, de determinada cidade, determinada rua, Bruno, tem acesso ao seu produto, você consegue fazer isso hoje através de tecnologia. Então, a tecnologia é para exponencializar. Perfeito. Porém, tem um detalhe. Você falou aí, não dá para exponencializar o que está errado. Se você tem um processo torto e você exponencializar isso, você vai acabar com o seu business. Entrada, processamento e saída, né? De qualquer empresa. Entrou errado, meu amigo. Se os seus processos atuais não são bons
e você quiser exponencializar Vai sair algo que não é errada. bom, vai ser uma catástrofe. É, mas eu vejo muito isso, assim, como consultor, como advisor, conselheiro de algumas empresas, as pessoas acham que a tecnologia é fim, e aí procuram num aplicativo a solução para um problema que não está devidamente resolvido no offline. Então, eu sou um cara assim, muito chato nesse lugar, sabe? Eu falo, bota numa planilha Excel, faz o processo ser estável, faz as pessoas entenderem o que é o processo de alimentar uma planilha para depois utilizar uma tecnologia para potencializar isso. Outro dia eu vi uma frase, cara, eu não sei quem é o autor, eu vi ela escrita num muro, Bruno, eu vi uma frase escrita num muro, eu tirei foto daquilo. Sabe o que estava escrito? Falou assim, ó, não dá para pensar em futuro se não fazemos o básico no presente. Ah, incrível. Ou seja, é isso aí. Eu quero pensar no futuro, tá, mas e o básico no presente, Uau. né? Assim, Uau. se você não faz o básico no presente, não dá para pensar em futuro. Então, o que você está fazendo hoje, né, sendo fiel no hoje, quanto você tem cuidado do hoje, que vai determinar o quanto que você vai ter no futuro. Então, e aí fica essa ansiedade, né? A ansiedade é esse excesso de futuro, não dá para né? pular etapa, né? As pessoas, a ansiedade, quer pular etapa, quer pular o processo, não tem uma mentalidade empreendedora, ela tem muitas vezes uma mente às vezes de empresário, e quer no dia 2 da empresa já saber quanto é que vai ser os dividendos, né? Eu pensei em montar uma empresa assim, quanto é que vai ser meu dividendo? Ela não tem estratégia para chegar, não tem nenhum rascunho de uma estratégia, ela não tem processo nenhum, e ela quer que a tecnologia resolva o problema dela. Mas não deu certo porque a tecnologia não me ajudou a vender. Não te ajudou a vender porque você não tinha processo de produção, não tinha processo de venda, não tinha processo de entrega, não tinha processo, ou seja, não tinha planejamento estratégico, não tinha, enfim, né? É os 4 pilares, né, que nós estamos falando aqui no nosso podcast de hoje. E para fechar aqui, eu queria fazer um convite para vocês. Nós vamos estar juntos, né, Marcos? A gente está desenvolvendo e, na verdade, um lançamento de um projeto novo. Aqui nessa 1 hora, a gente deu uma pincelada nesses 4 pilares, né? Nós falamos um pouco sobre mentalidade empreendedora, sobre estratégia, processos e tecnologia. Mas no dia 31/8, Júlia, se tiver como, coloca na tela aí pra gente a imagem do 31 de agosto. Sábado nós vamos passar um dia inteiro juntos, né? Então o que vocês viram aqui em 1 horinha aqui rapidinho, nós vamos ficar das 9 da manhã até as 7 da noite. Acho que nós não passamos para a Bruna. Deixa eu passar essa imagem para a Júlia para colocar lá. Para a Júlia, desculpa. Tchorará. Vê se tá aí, Júlia, no seu WhatsApp. O Sérgio deve ter te mandado aí. Boa! Como que não tá? Então, dia 31 de agosto, das 9 às 19... deixa eu virar aqui que nós estamos aqui ao vivo também. Boa. Nós vamos estar juntos um dia inteiro, um sábado inteiro, dando mais profundidade em cada um desses temas. Eu acredito que nós conseguimos dar uma breve pincelada aqui hoje, mas só sobre o pilar de mentalidade, o quanto que a gente não pode falar mais ainda, né, Marcos? Então faz o convite aí para a turma aí pra gente estar junto. Dia 31 de agosto, nós estaremos juntos, eu e o Bruno, no que nós chamamos de oficina de negócio. Hoje nós falamos aqui por 1 hora, mas no dia 31 de agosto nós vamos pegar esses 4 temas que nós falamos hoje e explorar pelo menos 2 horas cada tema. Então nós vamos falar de mentalidade, nós vamos falar de estratégia, nós vamos falar de processos e tecnologia, pelo menos 2 horas. Com convidados, com dinâmica, com networking. É das 9 às 19. E é presencial, né? Presencial, então você vai ter... em São Paulo, você vai saber o endereço, né? Nós já temos local, você vai saber o endereço. Então você que se interessa, fica ligadinho nas redes sociais. Eu, Bruno, logo vamos começar a soltar, né? Tem um link na bio já? Já tem um link na bio. No Instagram? Um link na bio do Instagram. Do Bruno, vou colocar esse link na minha bio também, Bruno? Pode. O link coloca lá, bio. Vamos lá. Então acompanhe na minha bio, na bio do Bruno. Você que tem interesse de participar, né? Vai ser fantástico. Boa. Considerações finais, meu amigo? Nosso tempo aqui juntos. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Nós queremos de alguma forma poder contribuir, desenvolver, né? Parte do papel do empreendedor desenvolver pessoas, desenvolver negócios e criar, né, um ecossistema de negócios. Até porque ninguém empreende sozinho. Ninguém empreende sozinho. É isso aí. Né? O Bruno empreende nos negócios dele, eu empreendo nos meus negócios e juntos estamos criando outros empreendimentos, fomentando outros negócios para de fato criar um ecossistema, né? Uma cadeia de mentalidade empreendedora. Né? E foi um prazer estar com vocês aqui nessa manhã compartilhando um pouco disso.
Meu amigo, minha amiga, prazer estar com vocês hoje. Então, fica aqui os 4 pilares para qualquer negócio, para sua vida, na verdade, sobre uma mentalidade que esteja adaptável a expandir, uma mentalidade empreendedora com a estratégia certa, com a visão certa, com o porquê claro, o como vai ser revelado na sua caminhada, processos para executar essa estratégia e tecnologia para escalar, potencializar os resultados do seu negócio. Fique atento aqui nas nossas redes sociais, clica aí no link da bio agora para você estar com a gente dia 31/8 e nos vemos no próximo Matoso Cash. Foi um prazer. Obrigado, meu amigo. Uma honra estar contigo aqui. Obrigado. Abraço. Deus abençoe. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.